Salve, nobres! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Nobrecast. E no episódio de hoje a gente vai estar discutindo aqui um pouquinho sobre economia e ética. Antes de chegar logo no episódio, vamos dar aqui uma palavrinha rapidinha. Cheque lá o nosso Telegram, @nobreseconômicos, vai ter vários conteúdos importantes sobre artigos, notícias diárias, vai ter negócio de nobre opinião, nobre article, vai ter muita coisa importante lá. Na verdade já está tendo, então é melhor você aproveitar que é muito bom. Então vamos já começar. Antes a gente quer dizer uma palavrinha aqui também, mais uma palavrinha. Um rápido merchan, né? Então só para deixar claro aqui também, lá no Telegram tem um grupo só de discussões onde nós faz alguns debates, né? Fala sobre qualquer tipo de tema e nós lá podemos até estar se aprofundando sobre qualquer tema que você queira aí que nós falamos. Então, acabando aqui esse merchan, vamos iniciar o tema de hoje. Então a gente vai fazer uma leitura comentada aqui, como de costume, do nosso quadro de Nobre Análise. E nesse caso aqui, vamos começar então. Por que você deve estudar economia e ética? Entre aspas. Epa, calma lá. Onde já se viu misturar uma ciência tão exata com algo tão filosoficamente ambíguo e sem conclusão objetiva até hoje? Sinto lhe informar que se seu pensamento é esse, o senhor está deveras desinformado, não acha? Vamos esclarecer tudo em alguns tópicos rápidos e fáceis de entender. O que é a economia? Dentre algumas definições possíveis, podemos de forma não tão formal dizer que a economia é o que estuda as interações entre indivíduos numa sociedade em relação ao seu desenvolvimento, ou seja, a produção de riqueza e elevação do bem-estar das pessoas, as mudanças de demanda, oferta e etc. E dentro de uma definição tão generalizada, temos algumas subcategorias que também podem ser consideradas deste mesmo tema, que seria a economia, como a história econômica ou a economia descritiva, que se trata de descrever eventos históricos para obter informações importantes para usar como dados empíricos, comprovando ou desprovando análises econômicas. E por falar em empirismo, temos dados empíricos, estudos feitos com esse mesmo intuito de comparar com alguma ideia e aprendermos mais sobre essas interações, causas e efeitos. Então, basicamente o que a gente quer dizer aqui é que quando a gente vai falar de economia, a gente não pode pensar sobre como se fosse uma matéria escolar, por exemplo. Elas vão ter várias subcategorias e a gente vai ter a separação entre a economia na parte teórica, do que se trata, quais são as objetividades que temos nesse tema, o que ela vai anteceder à prática, tudo aquilo que vai ditar o que vai acontecer. Então, por exemplo, eu tenho a água, né, e uma matéria, ela é líquida, só que aí você tem a explicação do porquê que ela é líquida, as moléculas ficam soltas, etc. E essa explicação é a parte teórica, então a gente tem isso na economia. E a gente também tem a parte da história da economia, a economia descritiva, que aí sim se trataria de análise de casos, por exemplo, de estudos de coisas factícias, que a gente vai analisar esses fatos, pegar o que existe e demonstrar a partir do que já tem de teoria. E subcategorias que tem citado no texto, né, que acabamos de ler, seria mais ou menos, por exemplo, por causa que dentro da economia nós podemos entrar em vários temas, que seria, por exemplo, a economia de um país, a economia do seu próprio bolso, como economizar mais, então teria vários subtemas, né, que nós podemos também adentrar. Então, continuando no texto, por fim, assim como Einstein almejava unir a ciência empírica com uma teoria que pudesse ser aplicada em todos os mundos e tempos, o que infelizmente ainda não é o caso, temos o que podemos chamar de teoria geral da economia, que de forma similar é uma tentativa de demonstrar a lógica que essas interações se dão e não somente coletar dados sempre que quisermos saber sobre as pessoas. É ter algo sólido feito a partir de axiomas, ou seja, verdades autoevidentes, que podem jamais estar erradas ou entrar em qualquer contradição. E é exatamente o que especificamente a escola austríaca de economia tenta buscar, tendo como um de seus principais autores Ludwig von Mises. Então a gente citou aqui a escola austríaca como exemplo, porque ela tenta fazer aquilo que o Einstein tentou fazer, e ainda muitos cientistas querem e almejam, que é chegar a uma verdade, alguns critérios, algumas regras, tanto da física que você tem na ciência, e agora a gente vai ter na economia algumas regras que são absolutas, que são objetivas e que elas não podem se contradizer. Se você encontra essas regras, você consegue de uma forma mais fácil deduzir alguns efeitos, algumas consequências que vão acontecer ainda via empírica. Isso nem de longe quer dizer que devemos rejeitar dados empíricos, já que são importantíssimos para, como dito, provar ou desprovar quaisquer que sejam as teorias.
Provas jamais são necessárias para tornar axiomas verdadeiros, mas apenas para demonstrar de forma prática o que se prega na teoria, informações contingentes e úteis a cada caso. Então seria analisado cada caso e assim avaliado, né, de forma econômica e ética. Então tem um livro aí que nós estamos indicando aí para vocês, né, que vocês devem ler, que são muito bons para abrir a sua mente, né, suas ideias. Então seria o primeiro de Hans Hermann Hoppe, que seria Democracia, o Deus que Falhou. Então esse livro falaria mais sobre a democracia, né, e suas ideias que seriam quebradas de forma fácil, né, nesse livro. E aí também teria o Universally Preferable Behavior, também escrito pelo Stephen Molyneux. São aí 2 exemplos que a gente pegou especificamente para falar agora de um tema importante que seria a ética. O que é a ética? Novamente, um termo que pessoas definem e defendem de formas distintas, né? No entanto, podemos também descrever para onde suas definições são voltadas. Regras de convívio numa sociedade. Então seria mais ou menos, a ética seria umas regras, né? Uns direitos que devem ser seguidos em uma sociedade. O que pode ou não ser considerado um ato aceitável para que as interações entre os indivíduos sejam de forma mais justa ou que objetivamente evitem conflitos. Então a ética, ela serve tanto para resolver problemas que haja em uma sociedade, né, quanto também punir de forma certa, né, a mais rente, né, a mais correta possível, sem ter aquelas supremacias. Então seria de forma mais certa de punir uma pessoa que comete algum erro. Aí você fala, não precisamos de lógica, não precisamos de ética para sobreviver numa sociedade, é só ser você mesmo e acabou, não importamos nada em umas regras. Tá, então faça isso e aí você não precisa mais pensar em nada de lógico, não precisamos nem debater, aliás. Existem diversas tentativas de explicar ou justificar essas regras. Alguns dizem que ela deve ser temporal e relativa à época, já que ela é moldada e modificada juntamente com a evolução daquela sociedade. Essa é uma definição que pode ser facilmente confundida com moral e se trata de uma ética utilitária, usando com base na conveniência e não pragmatismo ou qualquer tipo de axiomas, visto que se trata de algo descritivo e não lida exatamente com o que deve ser a ética, mas sim com as pessoas decidiram usá-la. Então a ética seria uma forma mais lógica, né, de você tomar ali suas decisões, não só pela moral, porque a moral seria mais ou menos o que eu acho, e o que eu acho não seria tão importante quanto o que verdadeiramente é. Então, por exemplo, eu pego um copo e eu vou lá e solto no ar e espero que ele caia. Então isso seria uma forma lógica de se discernir, né, de se julgar o que está acontecendo ali. Agora, já o que eu acho, eu posso achar que o copo vai cair para cima, porém, não é isso que vai acontecer. Então seria mais ou menos isso, a ética e a moral resumidas a isso. E a moral, a gente pode observar ela em culturas diferentes, em regiões diferentes, e nem por isso devemos falar que tal moral é certa ou errada somente baseando na descrição. Uma descrição não pode gerar uma regra ou gerar uma lei. Continuando, a ética libertária, como a gente acabou de citar esses 2 autores, o Stephen Molyneux e o Hans Hermann Hoppe, eles tentam definir de forma diferente, eles tentam na verdade justificar essa ética, quais seriam a justificativa de que para você usar essa regra, no caso que defende a propriedade privada da ética libertária, por que você deve usar ela. Então a ética libertária é uma das justificativas racionais que se preocupa justamente com o que deve ser essas regras ao invés de simplesmente descrever atos, como é na moral. Assim como temos uma teoria geral na economia, a ética libertária, mais especificamente a explicada por Hans Hermann Hoppe, tenta dar essa base lógica, essa estrutura, que também se utilizando de axiomas para ser consistente e jamais contraditória. Assim como Stephen Molyneux também faz o seu livro Universally Preferable Behavior, A Rational Proof of Secular Ethics, é o nome do livro aí. Se vocês entraram no canal, você vai ver esse artigo que vocês podem entrar em cada link que a gente colocou aqui. Então o que foi explicado é exatamente isso, é você dar afirmações sólidas, né, que jamais haja contradições. Então aqui continuando, porque os dois devem ser considerados. Então aqui para vocês nós vamos explicar a essência do que, por que, né, deve ser você levar isso na sua vida.
Concluindo, o ponto mais importante que deve ser considerado em uma ética é levar em conta que se trata de regras e que, se existem coisas certas e erradas, elas devem ser aplicadas a todos os indivíduos sem exceção, mesmo que existam problemas contingentes e eventuais, já que somos seres errantes. Então, nós somos seres humanos, nós erramos, nós cometemos atos falhos, porém, todo tipo de ato ele deve receber uma punição gradativa, né? Que seria uma punição uma punição proporcional, né? Por exemplo, se você rouba, você não tem como reclamar que você não pode ser roubado. Então seria mais ou menos assim. Continuando aqui, a economia está diretamente ligada com as interações dos indivíduos, e é exatamente disso que se trata a ética. Portanto, é correto afirmar que, se as regras de uma sociedade mudam, dentre diversos outros fatores, é a economia que também será afetada. Logo, não devemos ignorar um e estudar o outro de forma isolada, como geografia não impacta o que você entende na física. Na verdade, a ética está mais para a matemática, já que se encontra influenciando em todas as outras matérias de uma forma ou de outra. Então, seria basicamente a forma de você ver, né, todos os lados, e resumindo eles e julgando de uma forma certa e branda, né? E agora chegou o momento de outro merchan no final do vídeo. Aprenda a dar valor ao seu direito de propriedade. Adquira já o e-book Upgrade Mental. Vai estar o link na descrição aí para você entrar. Vai falar sobre empreendedorismo, conhecendo também diversas formas de investimento. Tudo isso de forma simples e com ilustrações, incluindo assuntos como economia, controle emocional, dicas de negócio e muito mais. Entra aí, Upgrade Mental, hein? E também temos a nossa recomendação de vídeo, né? Na verdade, existem todos aí que vocês vão... nós garantimos que irá agregar alguma coisa no seu modo de pensar. E nós vamos até também, já explicado o conceito de ética e economia, nós vamos também estar fazendo no próximo podcast um simples aí... spoiler sobre o que nós vamos falar, seria sobre o caso de Jay Ives, com um tema mais aprofundado e mais entrando a fundo do que seria e do que se trata. Então esperem aí que vai ter coisas boas a vir. Então é isso aí, vejam nossos outros vídeos e valeu, salvou nobres.